Boa noite a todos. Agradecemos mais uma vez a Casa de Glacos, a coordenação, pelo convite. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito especial. O nosso tema intitula-se Os Milagres no Evangelho. E esse título da nossa conversa de hoje, Os Milagres no Evangelho, também é o título do capítulo 15 do livro A Gênese, que é o último livro da codificação espírita, publicado em 1868. Kardec, ele analisou os evangelhos e se deteve às passagens tidas como milagrosas, aqueles acontecimentos sobrenaturais. E à luz da doutrina espírita, vai nos esclarecer, porque até então, aqueles fenômenos, aqueles fatos que nós vamos ver, sempre foram classificados na categoria de milagres. Mas, com a doutrina espírita, nós temos aprendido que não tem milagres. Há uma explicação para aqueles fenômenos. E a gente vai tentar fazer uma reflexão em torno daqueles acontecimentos. Então, Kardec ele elenca no capítulo 15, ele analisa a passagem da pesca maravilhosa, das diversas curas, da cura do cego de Betsaida, da mulher com o fluxo de sangue, das possessões, dos casos de obsessões cruéis, a própria transfiguração. Então, todos esses fatos, Kardec analisa no capítulo 15 de O Livro A Gênese. E a gente vai trazer alguns casos de lá também, para ilustrar a nossa fala. Mas, para começarmos a nossa conversa, o nosso diálogo, melhor dizendo, Kardec ele vai fazer a análise da palavra milagre. É importante compreendermos as concepções. Kardec, lá no próprio capítulo, lhe traz uma concepção das massas, do popular. E lá, o milagre é tido como um fato admirável, uma coisa extraordinária, é um fato extranatural. Seria uma concepção do povo. Mas Kardec também vai trazer uma concepção da academia. E ele nos diz assim: segundo a academia, o milagre é um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecida. Olha que interessante esse conceito. O milagre é um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecida. E ele também vai trazer a definição segundo a visão teológica. Então, os teólogos têm a seguinte compreensão de milagre: é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus se manifesta, ou melhor, Deus manifesta o seu poder. Então, na concepção dos acadêmicos, o milagre ele acontece em torno das leis que são desconhecidas. Admitem que existem leis, mas são desconhecidas. Mas, segundo os teólogos, o milagre ele acontece em função da alteração das leis divinas. A derrogação, uma revogação momentânea, acontece o milagre e depois restabelece a lei divina. Então, com a doutrina espírita, nós já aprendemos que Deus é imutável. E as suas leis também são imutáveis. São absolutas. Dos movimentos, diversos níveis, desde os níveis astronômicos aos
as interações subatômicas. Existem ali leis precisas, que não estão sujeitas às variações. Então, aqui a gente percebe que, na concepção teológica, eles acreditam que esse poder manifesta ali uma derrogação. A doutrina espírita afasta-se dessa ideia. Nós já acreditamos que são leis desconhecidas até então, mas explicáveis. Para avançar a nossa compreensão, nós vamos ter que compreender um componente aqui importante. Para adentrarmos nessas curas, ou melhor, nesses milagres, que também têm curas, para adentrarmos nessas curas ou milagres que Jesus realizou, feitos maravilhosos, temos que compreender um componente que vai nos levar a entender esses fenômenos do ponto de vista racional e do ponto de vista até científico, estabelecido pela doutrina espírita. O que a gente vai compreender? Deixa eu só voltar aqui um instante. O fluido cósmico universal é o elemento primitivo que Deus criou. Esse fluido cósmico universal, ele vai sofrer duas variações. A primeira variação vai se dar no campo da intangibilidade, do etéreo, do imponderável. E o segundo vai dar no campo da tangibilidade, do ponderável. Ou seja, as variações dessa energia permitiram que surgiram as estruturas físicas do plano físico. Esse fluido cósmico universal, ele sofreu uma organização, uma modificação para estruturar o nosso mundo físico. Ali nós vamos encontrar nas estruturas atômicas, nas estruturas moleculares, e vão dar origem aos corpos. Então nós observamos, tudo aqui está em nossa volta, é energia condensada segundo a própria física moderna, a teoria da relatividade, né? Os estudos de Einstein, de Planck e outros cientistas modernos já nos comprovaram que tudo é energia e energia condensada. Os corpos têm energia condensada. Essa é a variação que forma o mundo físico. Mas existe essa variação eterizada do intangível que vai fornecer os elementos para estruturar o mundo invisível, que é o mundo espiritual. Esse mundo espiritual, lá acontece também a dinâmica da vida. Então nós vamos ter essas duas dimensões. O mundo físico, na qual estamos envolvidos aqui, regidos por uma energia densa, estruturada nos corpos, nos seres, nos objetos e nas coisas, e é essa variação mais sutil, quintessenciada, que é do mundo espiritual. Então, a ciência convencional da Terra, ela vai dar conta de explicar os fenômenos físicos. Vai explicar os fenômenos físicos, as leis que regem e regulam os corpos, os movimentos e tudo mais aqui na Terra. Mas o Espiritismo vai surgir para explicar os fenômenos espirituais. Os fenômenos espirituais está vinculado ao espírito e também ao mundo espiritual. E aí que a gente vai ver o detalhe. A ciência não consegue explicar os milagres de Jesus porque ela está limitada somente aos fenômenos da matéria. Então ela não avança no espiritual. As religiões, as nossas irmãs
as religiões cristãs não avançam porque estão presas nos dogmas, nas definições teológicas, em que não permitem avançar nessa pesquisa, como na própria definição de milagre, como sendo uma derrogação das leis de Deus, pela qual Deus manifesta o seu poder. Então, essa própria definição de milagre, do ponto de vista teológico, é um entrave para avançar na análise do aspecto espiritual. Então, o Espiritismo entra nessa dimensão, onde a ciência não dá conta de explicar, porque está arraigada no materialismo, as religiões tradicionais não conseguem, porque estão com a trava da teologia que impede o avanço do pensamento. Surge a doutrina espírita para dar uma nova resposta a esses conceitos. E por que o Espiritismo consegue dar resposta a esses fenômenos? Porque a doutrina espírita, coordenada, organizada por Allan Kardec, ela recepciona conceitos milenares fundamentais, como, por exemplo, vida após a morte. Precisamos compreender isso. Plano espiritual, reencarnação, lei de causa e efeito, mediunidade, comunicação com os mortos. Tudo isso já existia, esparçado em diversas religiões, em diversos povos, em todas as épocas da humanidade. Mas a doutrina espírita recepciona todos esses elementos, analisados com a lupa da ciência, organizada e colocada nas obras básicas, para avançarmos na compreensão profunda desses fenômenos. Então, ao analisarmos a doutrina nos seus princípios, a própria doutrina já tem as ferramentas necessárias para analisar os milagres. Porque nós não estamos presos na ciência convencional, recepcionamos, compreendemos e acompanhamos todos os movimentos da ciência, mas também consideramos os elementos espirituais, que é fundamental. E a maioria dos fatos do Evangelho relatados como milagres, como fatos milagrosos, pertencem à ordem dos fenômenos espirituais. Então, nós estamos penetrando em fenômenos de ordens espirituais. E aí eu vou aprofundar com vocês aqui num detalhe importante. Vamos descer num nível aqui mais importante. O princípio dos fenômenos espirituais repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual. Novidade. Fluido perispiritual. O que é que nós temos aprendido? O fluido perispiritual. Nós temos o perispírito. Estamos encarnados, o corpo físico, o perispírito, duplo etéreo, né? Quando desencarnamos, o corpo físico fica e emerge o perispírito, que é a vestimenta do espírito. E nós sabemos que o perispírito, ele recebe fluxo energético. Nós temos alguns pontos, centros de força, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, espleno, baço, né? Espleno e o genésico. São centros de força que recebem as energias, os fluxos energéticos, e esses centros de força dos nossos corpos redirecionam para dar sustentação aos próprios órgãos do nosso corpo físico. São fontes gerenciadoras desses fluxos energéticos que recebemos. E tem um detalhe: esses fluxos energéticos captados e gerenciados no nosso perispírito podem ser bons ou maus.
as energias boas assimiladas, elas vão garantir uma tranquilidade, uma paz de espírito, uma saúde mais abundante, ao passo que quando assimilamos energias negativas, deletérias, pesadas, ficamos angustiados, irritadiços, desanimados, e essas energias afetam o funcionamento do nosso corpo físico. Chega a afetar, dependendo da intensidade da nossa fragilidade orgânica. Então, o que acontece? Essas energias se movimentam. E elas são como um ar. As energias, o fluxo espiritual, no plano espiritual, é como se fosse o ar para nós aqui. Então, assimilamos essas energias no plano físico. No plano espiritual, essas energias, os fluidos espirituais, são muito mais abundantes. E ali, os espíritos manipulam essa energia. Manipulam com a força do pensamento e da vontade. No plano espiritual, nós aprendemos com a doutrina espírita que o pensamento, ele é visível, não é? Ele tem uma densidade, tem uma carga energética, é matéria. No plano espiritual, o nosso pensamento, a onda mental que produzimos, emanadas, materializam, condensam e são visíveis. É matéria. No plano físico, não temos uma mínima tecnologia capaz de identificar as frequências da onda mental. Ainda não temos, chegaremos lá. Então nós estamos observando que os milagres, para a gente compreender à luz da doutrina espírita, temos que fazer essa base, que existe o mundo físico, o mundo espiritual, são variações do fluido cósmico universal. O componente do perispírito é fundamental nesses processos, porque serão os elementos que intercambiarão o fluxo energético, e esse processo é comandado no plano espiritual também, pelos espíritos, direcionando a vontade pela força do pensamento. E eles falam assim: eles imprimem aqueles fluidos tal qual a direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhes as propriedades, como um químico muda os gases ou de outros corpos. Então nós estamos mergulhando nesse tema dos fluidos, que a gente vai voltar lá na nossa abordagem inicial, mas precisamos compreender esses mecanismos. Então, a gente vai perceber que Jesus é o elemento central da nossa conversa, porque Jesus é o protagonista desses eventos. Se nós estamos analisando os milagres do Evangelho, são os milagres do Evangelho realizados por Jesus, que é essa figura ímpar. E aqui Kardec nos diz: Jesus, como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais pela vida espiritual do que da vida material, da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava, aqui entra o detalhe, pessoal, dominava de modo absoluto a matéria e do seu perispírito. E aqui a gente vê que Jesus
compreendia em profundidade, dominava a matéria em absoluto. Então, tudo isso que nós comentamos, conversamos sobre os fluidos, né? Sobre essas divisões dos centros energéticos, dos fluidos espirituais, Jesus dominava de modo absoluto, com toda a autoridade de um espírito puro. Isso é doutrina espírita nos ensinando, né, como se processa, por que vão acontecer diversos milagres. Até sem querer, Jesus faz um milagre do ponto de vista, né, sobrenatural, sem querer. Mas com a doutrina espírita nós estamos aprendendo que existe toda uma estrutura espiritual, perispiritual, energética, que permite realizar fenômenos que a ciência convencional ainda não dá conta e as religiões tradicionais também não compreenderam. E fala mais. Tirada da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres, sua alma não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Então, mesmo Jesus na carne, entre nós, devido à sua condição de espírito puro, da sua autoridade moral plena, ele vivia muito mais uma vida espiritual do que a vida física. E aí a gente tem que colocar os elementos dos componentes da mediunidade. Jesus tinha nele os componentes da mediunidade, os diversos tipos de mediunidade, desenvolvidos numa potencialidade que a gente nem consegue compreender em profundidade. Então Jesus tinha essa condição de atuar nas leis da matéria física sem derrogá-las, porque ele atuava no nível atômico, molecular, alterando ali as combinações energéticas, curando uma célula malsã, substituindo uma célula doente por uma célula sã, manipulando os fluidos, trocando, retirando fluidos deletérios, adoecidos, injetando, inoculando fluidos novos, recompondo a estrutura celular. Como é que faz então? Não é um desafio para a ciência? Como restaura uma célula? A célula doente, como é que a gente coloca a energia e essa célula se regenera, se recompõe? É um desafio, até hoje nós não dominamos essa técnica, essa tecnologia. Vamos chegar lá. Estamos aproximando. A cada tempo que passa, a ciência avança numa velocidade espantosa, os recursos vão se conectando e a tecnologia vai dominando, nos trazendo notícias de coisas que até então eram inimagináveis. Mas esse é um processo. Como restaurar a energia de uma célula malsã? Como colocar uma energia positiva e regenerar uma molécula? Ainda não dominamos, mas Jesus dominava. Jesus conhecia profundamente a química molecular, a biologia, nos seus detalhes, em níveis espirituais. Uma ciência que nós não temos ainda na Terra. Então, de par desse conhecimento, de par dessa compreensão no campo energético, ele fazia todo um trabalho diferenciado, que para todos dá uma sensação de derrogação das leis da natureza. E não é. É você conviver com um ser extremamente avançado, desenvolvido, evoluído, enquanto que a maioria ainda está numa pequenez espiritual tremenda. Então, com Jesus, era possível sim, e não havia derrogações.
E o Espiritismo avança nesse sentido. E aí a gente vai observar o seguinte: por que Jesus utilizou-se das curas? Não é interessante? Jesus veio trazer uma nova mensagem, um novo roteiro, conteúdo moral edificante para nós, mas ele se serviu desses fenômenos, de curas, tratava os casos de obsessão, possessão. E a gente vai observar que Kardec nos diz assim: de todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, sem sombra de dúvida, as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Jesus não queria repetir o que Moisés fez, né? Abrir o mar da Galileia para atravessar com os apóstolos, porque isso está no campo da superficialidade. Mas ele, observando e vendo a multidão de pessoas doentes, aflitas, angustiadas, obsidiadas, ele utilizou do seu poder, não para fazer um espetáculo, não para fazer uma evidência chamativa de que ele era alguém poderoso. Não, ele utilizou das suas faculdades para aliviar o sofrimento. Queria vincular essas ações, esses gestos de bondade, de humanidade, à causa do bem. Então nós vamos observar Jesus fazendo esses gestos, essas ações, mas com o propósito de amenizar o sofrimento alheio. E diz mais: aliviando o sofrimento, pretendia assim, ou melhor, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros, do que se apenas os maravilhasse com os espetáculos para os olhos. Então havia também uma pedagogia, uma lógica, um incentivo a recepcionar sua mensagem. Era um estímulo. Aquele que era curado, ele era instigado a entender um pouco mais sobre aquele que estava fazendo aquelas maravilhas. E ele tinha uma doutrina. E muitos se converteram a partir da sua cura, da cura dos enfermos. E ele fala assim: daquele modo fazia-se amado, ao passo que se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto nele senão um feiticeiro ou um mágico hábil, que os desocupados iriam apreciar para se distraírem. Então Jesus não estava ali para fazer entretenimento. Ele poderia fazer um entretenimento de altíssima qualidade, mas não. Aproveitou deste momento para anexar ali um conteúdo moral edificante. Por isso que Jesus se permitiu utilizar-se desses fatos que aparentemente foram colocados, catalogados como milagrosos. Avançando um pouco aqui. E aí a gente vai trazer a pesca maravilhosa. A gente tem que contar um caso, né? Senão fica teórico demais, vocês vão cochilando, né? E a gente quer todo mundo ligado aqui. Então, vamos contar esse caso, vamos ver esse caso aqui, a pesca milagrosa. Eu vou ler para vocês para todos nós inteirarmos. Depois vamos refletir. A pesca milagrosa. Um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, com a multidão
como a multidão o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele 2 barcas atracadas a bordo do lago, e das quais os pescadores se haviam desembarcado e levavam suas redes. Então, entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem. E, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Então estava ali, o mar da Galileia, Simão Pedro estacionou sua barca, Jesus pediu para entrar naquela barca, e fez como se fosse um auditório, um palco. Aqui seria o mar, ou melhor, aqui seria a terra, e aqui Jesus em cima da canoa, falando para o pessoal. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança as tuas redes de pescador. Respondeu-lhe Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco elas não se afundaram. Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 7. Olha que interessante. Então, aqueles pescadores que eram experientes, conhecia a região, conhecia a movimentação das águas daquele do mar da Galileia, tinha ido nos principais pontos possíveis de encontrar os cardumes de peixe. Eles fizeram esse trabalho, não encontraram. E Jesus, após essa pregação, chama Pedro para ir ao mar novamente e lançar a rede. O Pedro contesta Jesus, porque ele está contestando, porque ele sabe, é o ofício dele, a profissão. Mas, quando Pedro obedece Jesus e resgata a rede cheia de peixes, ele fica sem compreender. Parece que foi um milagre, Jesus sabia, Jesus colocou os peixes ali, como é que foi isso? Então Jesus, por ser um espírito puro, nós não havíamos comentado sobre a mediunidade, as potencialidades da mediunidade. Jesus tinha a faculdade de dupla vista. Como ele vivia, mesmo na carne, ele vivia mais uma vida espiritual do que a vida física, ele enxergava, assim como o médium vidente enxerga o plano espiritual. O médium vidente consegue enxergar quadros do plano espiritual. Imagina Jesus, na sua pureza absoluta, com domínio absoluto das leis da matéria. Ele enxergava também através dos objetos, porque ele tinha a visão espiritual. Em cima da barca de Simão Pedro, ele vai enxergar a movimentação dos cardumes, através dessa possibilidade, dessa faculdade que ele tinha, a dupla vista. E localiza com exatidão onde o cardume se achava. Então, Jesus não fez milagre, Jesus não colocou peixes ali para agradar Simão Pedro, mas, usufruindo de uma faculdade que ele tinha, ele ajudou um apóstolo. Estava tendo dificuldades. E Jesus, de forma certeira, conduz Simão Pedro ao local. Então, ali a gente observa que essa dupla vista de Jesus foi utilizada para enxergar esses peixes. Com a visão de um humano normal, nós meros mortais,
nem para o cheiro, né? Mas Jesus conseguiu utilizar dessa sua capacidade. E aí a gente observa que quando nós aliamos, ou unimos, né? Juntamos o componente espiritual às nossas explicações, considerando as potencialidades do espírito, da alma, aplicada nesses fatos do cotidiano, nós vamos encontrar explicações racionais. Essa explicação que eu dei para vocês está no capítulo 15 do livro A Gênese. Kardec que traz essa colocação da dupla vista. Mas tem uma outra interessante, a do cego de Betsaida. O que dizia? Vamos ler aqui. O cego de Betsaida. Aqui já é diferente, né? Aqui é uma cura mesmo. Porque o cego era de nascença. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora da cidade. Passou-lhe saliva nos olhos. E, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. Então, Jesus, né, cospe lá, né, molha os dedos, passa no olho do cego, impõe as mãos, aí a questão do fluxo energético, não acontece no passe aqui, tem as mãos fazendo ali os movimentos corretos para aplicar o passe. Jesus impõe as mãos sobre a visão do cego. Então, a gente percebe que Jesus injeta uma carga energética nova ali. E Jesus lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo a andar homens que me parecem árvores. Então Jesus fez a cura ali, só que a forma dele ver estava o quê? Ampliada, tinha um zoom. Ele enxergava os humanos com o tamanho de uma árvore. Olha que interessante. Aí Jesus, não, calma aí que eu vou acertar, né? Vou ajeitar. Aí Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos. E ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. E ele o mandou para casa, dizendo-lhe: vá para a tua casa. Se entrares na cidade, a ninguém digas o que se deu contigo. Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. Aí Kardec coloca assim, ó. Aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual, e, consequentemente, uma ação prolongada e retirada, se bem que é mais rápida do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos lhes parecem de tamanho exagerado. Então, olha que interessante. Então, Jesus magnetiza ali na sua saliva e aplica na visão do cego, impõe as mãos, ele enxerga, mas ainda de forma inadequada, e Jesus volta a impor as mãos. Ou seja, imprime um jato de energia revigorante que troca as células dos olhos malsã por células sadias. Ele faz essa substituição energética de forma precisa, em 2 etapas, e restabelece a estrutura celular
do globo ocular do cego de Betsaida. Então, é muito interessante, porque Jesus faz esse gesto aliviando o sofrimento daquele companheiro. E pede discrição, retorna para sua casa e não comenta ainda o que te aconteceu. Então a gente vai observar que Jesus ele não veio somente para o entretenimento, não. Utilizou todas essas suas faculdades em potência dilatada na prática do bem, aliviando as dores, os sofrimentos e deixando principalmente um roteiro seguro, que é o seu evangelho. Muito mais do que as curas, é a assimilação do teu evangelho. E a gente vai observar em outras passagens que em muitos dos casos, essas curas já eram um reflexo, né? Você obter essa concessão. O que é uma concessão? Até hoje, a pessoa que nasce cego, prevê-se que ela vai passar por esse processo a vida inteira. Então, esse cego, ao encontrar Jesus, ele obtém essa concessão, mas essa concessão está lastreada em quê? Provavelmente em novos valores. Ele havia adquirido algum mérito, ou o seu processo kármico estava encerrado, porque ele suportou com paciência, como o nosso irmão explicou mais cedo de forma brilhante, né? A importância da paciência, saber esperar, ter calma. O cego de Betsaida teve calma. E por uma injunção da vida única, ele estava de forma equilibrada diante daquele que poderia reverter o seu quadro. Um momento único. E ele não perdeu esse momento. Provavelmente, esse cego tinha méritos. Havia ali alterado o seu campo moral, repensado em valores, que já não fazia mais sentido ele estar privado da visão. Não fazia mais sentido. Já havia aprendido a lição que aquela expiação estava trazendo para ele. Então o Mestre Jesus avaliou isso. Isso é bondade, isso é misericórdia, isso é caridade. Mais uma vez a prova da bondade de Jesus para conosco. Ele via esses quadros, analisava e fazia. Tinha que ter um lastro, né? E aí a gente vai observar um caso também muito interessante, caminhando para o final. É o caso da mulher com fluxo de sangue. Interessante, porque Jesus estava com os seus discípulos, rodeado de muita gente, e olha que engraçado. O Jairo, que era dirigente de uma sinagoga, a filha dele, de 12 anos, cai, passa mal e é tida como morta. E ele vai atrás de Jesus. Vai atrás de Jesus, que é a cura da filha de Jairo. Então, quando ele vai até Jesus, ele expõe e pede para que Jesus vá até a casa dele para ressuscitar a filha dele. E no momento que Jesus está indo para a casa de Jairo, olha o que acontece. Então Jesus está no meio da multidão. Está os discípulos, ou melhor, os apóstolos, a multidão que acompanhava. O foco era ir para a casa de Jairo salvar a filha dele de 12 anos. E nessa ocorrência, então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão
atrás dele e lhe tocou as vestes. Olha que interessante. Então Jesus está atendendo Jairo, envolto da multidão. E no meio dessa cena, essa mulher toca. Veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. Pensou a mulher, né? No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Olha que interessante. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Os apóstolos também, né? Não dava mole não para Jesus, né? Pergunta, né? Tolerância zero. Mas não entendeu a profundidade. E aqui Jesus responde: ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. Fantástico. Aqui não teve imposição de mãos. Jesus estava indo atender um caso de cura. A mulher toca nas barras da veste. E Jesus sente um fluxo energético saindo dele. E ambos percebem que Jesus para e observa quem tocou, ou seja, quem absorveu o meu fluido. Quem absorveu? E a gente vai pensar, o que aconteceu? A fé dessa mulher agiu como uma bomba de sucção. O desejo ardente, a confiança naquele processo, permitiu que ela extraísse, sugasse a energia de Jesus. Então a gente observa que tem curas que acontecem pela vontade do curador, ao impor a mão, estabelecer o fluxo energético, mas também é possível, pela fé, pelo desejo ardente, pela confiança, só tocar nas vestes, ela sugar a quantidade da energia necessária para fazer a cura. Então Kardec explica isso para a gente, que essa mulher agiu dessa forma, ela como uma bomba de sucção e Jesus como aquele elemento que emite o seu fluxo energético. Então não tem nada de maravilhoso, sobrenatural. Essas ocorrências aconteciam no âmbito energético, molecular, atômico. A nossa ciência está caminhando nessa direção. Num futuro próximo, saberemos lidar com essas energias, tratá-las para os fins terapêuticos, como Jesus fez aqui. Então não tem misticismo, não tem o milagre, o sobrenatural, o excepcional. Por quê? A doutrina espírita, com todo esse recurso que ela possui, nos permite compreender esses fenômenos de forma clara, racional e aceitar, né, ficar maravilhado com essa possibilidade. Então a gente vai encerrar a nossa fala aqui para que nós mantenhamos a nossa fé, que o nosso toque com Jesus não seja só o toque físico, né? Até por isso não vamos conseguir, mas que estabeleçamos um toque mental, pela prece, pela meditação. Vamos tocar em Jesus pelas nossas orações, pelas nossas boas ações.
E os amigos espirituais, com certeza, em nome dele, pela misericórdia dele, vai atuar em nosso benefício, nos trazendo saúde, paz e equilíbrio em nossas vidas. Agradecemos a todos e uma boa noite.